O meu irmão foi seu primeiro grande ídolo, digamos, porque o meu irmão tem mais 9 anos do que nós, meu e da minha querida irmã gêmea, e esta fotografia foi onde nós nascemos, na Buraca. Obviamente a Buraca hoje em dia já não é nada disto, evoluiu muito mais, já tem muito mais prédios. Aliás, tem um prédio onde trabalha agora atualmente o meu sobrinho, onde tinha um campo de futebol onde nós fazíamos os nossos campeonatos. Mas o meu irmão, eu acabei por... E eu tentava sempre seguir o meu irmão. Aliás, lembro-me dele daqueles bailes de garagem a ouvir os Beatles e os Rolling Stones, e lá ficava a ouvir eles todos, a ouvi-los todos a cantar e dançar. E esta fotografia é importante porque para mim o meu irmão foi quem depois me amparou no sentido de eu poder frequentar o mundo dos adultos, porque depois eu fui com 9 anos para o grupo de teatro do meu irmão, um grupo de teatro já assim com os objetivos de linguagem e também de repertório muito profundos e concretos, e eu com 9 anos fazer parte do teatro. Obviamente que só podia ir para estes sítios porque era acompanhado pelo meu irmão. E esta bicicleta, que foi a minha primeira bicicleta, foi a bicicleta onde eu aprendi a andar, para mim tem muita importância, porque quando eu comecei a andar e quando eu tive direto a esta bicicleta, o mundo ficou diferente para mim, para as minhas brincadeiras, porque pude ir um bocadinho mais além. Amor presente em cada espinha desfolhada. João Baião nasceu a 8 de outubro de 1963 na Buraca, no concelho da Amadora. É difícil encontrar quem não conheça o apresentador mais enérgico do país. Já em criança, diz que lhe chamavam o João Luís dos Bichos Carpinteiros. Fascinado pelo mundo dos artistas que via na televisão e nas revistas, tornou-se um deles, versátil nos palcos do teatro e no ecrã. É o comunicador da alegria e do otimismo e, mesmo nos piores momentos, procura manter a ligação afetiva com as audiências. Chegado aos 60 anos, sente que a vida, tal como ele, não deveria parar. Nunca. Nunca. Eu sou a Conceição Lino e este é o Geração 60. Os meus entrevistados nasceram durante a ditadura e cresceram na democracia, que lhes trouxe a oportunidade de poderem sonhar com todas as possibilidades. Tornaram-se uma referência nas mais diversas áreas. Será que o mundo em que vivem hoje é o que esperavam? A KPMG também é Geração 60. Desde 1965 que a KPMG está em Portugal a fazer diferença no futuro, todos os dias. A KPMG é do tempo do giradiscos, mas também do MP3. Acompanhou a geração que brincava ao peão e ao berlinde, mas também a que utiliza a inteligência artificial no seu dia-a-dia. Nos últimos 60 anos, a KPMG cresceu, adaptou-se e fez a diferença. Mais do que uma empresa com história, é uma marca com um grande futuro pela frente, focada em inspirar o amanhã, pensando diferente hoje. Porque a KPMG sabe que fazer diferente faz a diferença para as suas pessoas e para toda a sociedade, em Portugal e no mundo, hoje e pelo menos nos próximos 60 anos. Bem-vindo, João. Obrigado, Conceição. Obrigado por este convite, que me honra muito. Estou muito contente de estar aqui. Uma vez que este podcast é o Geração 60, vamos para a infância da Geração 60. Tu dizes que tiveste uma infância muito feliz. Isso era porque não tinhas tempo para tristezas? Porque nem sequer pensava nisso como se a tristeza fizesse parte da vida de alguém, porque a minha vida foi de facto muito feliz. Eu preenchi sempre toda a minha infância com muita coisa. Eu fiz sempre muitas coisas ao mesmo tempo. E portanto, o meu fascínio pela vida, pelas brincadeiras, porque eu tenho uma irmã gêmea, com quem eu partilhei muitas das minhas brincadeiras, um meu irmão mais velho que, coitadinho, com mais 9 anos, teve que ficar em casa privado das brincadeiras com os seus amigos para ficar a tomar conta dos gêmeos, porque estamos a falar de uma geração em que não havia creches, não havia, pelo menos não havia essa facilidade, portanto alguém tinha que ficar a tomar conta dos meninos mais pequeninos, que ficavam um dia inteiro sentados no bacio, a arrastar o bacio pela casa, enquanto o meu irmão à janela ficava a ver os amigos jogar à bola, ao berlinde, à carica, porque nessa altura vivíamos muito
Aliás, eu vivi muito a minha infância, a minha adolescência na rua, com os amigos. Tu e muita gente nessa altura, claro, não é? na altura Agora... eu sou de uma altura em que, quando jogava futebol, e não jogava nada mal, devo dizer-te. Não até eras avançado. Era avançado, exatamente, avançado. E muitos dos nossos passatempos era criar campeonatos de futebol de ruas contra ruas. Portanto, imagina, aquilo era um alvoroço. Quando chegava aos Santos Populares, então eu vibrava. Quando aparecia um circo na Buraca, onde eu nasci e cresci, aquilo para mim era uma festa. Estavam a montar ali uma tenda do circo, vai haver festa, vai haver... E então eu vivi sempre a minha infância e adolescência povoada de muita imaginação e de muita criatividade, porque eu inventava sempre histórias, ou fazia teatro no quintal com a minha irmã, brincava aos festivais da canção, depois então de acontecer o Festival da Canção, reunir a minha irmã e dividíamos as canções e depois acabávamos por dar a pontuação com o loto. Canção número 3, tirávamos a pecinha de 6 pontos. Eu tinha um quadro que o meu querido paizinho me arranjou, que meu pai foi sempre marceneiro, um ofício lindo, e eu ficava fascinado com os bonecos. E na altura, antes então do Vitinho, tínhamos a família Pitucha, que era quem nos mandava deitar na televisão. Cantava uma canção, vamos dormir. E o meu pai ofereceu-me uma vez um quadro que eu pendurei na parede do meu quarto, que era a família Pitucha. E eu então dava-lhes aulas de português, porque tinha a mania, também queria ser professor. Tu tinhas a mania que querias comunicar, basicamente. Sim, eu queria falar sempre queria ter sempre ali uma plateia, mas sem nunca ter consciente que um dia seria esse o meu caminho, nunca me passou isso pela cabeça. Mas eras fascinado pela televisão, como aliás toda a gente nessa altura. Fascinadíssimo. Tinhas que esperar, como nós todos, tinhas que esperar pelas alturas em que havia desenhos animados, ou que havia uma série de que gostávamos muito. Muito. Então eu depois da minha mãe pôr na cama a minha irmã, eu ia sorrateiramente atrás e ficava ali a espreitar pela porta da sala a ver a televisão. Aquilo era, e então os programas, a Cornélia, o que eu vibrei com aquilo, o Planeta dos Homens, do Jô Soares, aquilo para mim sempre que... Ao domingo à noite. O Planeta dos Homens. Sim, domingo à noite. Mas, e portanto, aquilo tudo, o Natal dos Hospitais, eu ficava, aquilo era a tarde inteira, o top mais, lembro-me de top mais estar ao lado da minha mãe, sentado no sofá e a ver as preferências musicais, portanto, e depois tentava levar tudo isso cá para fora. Era na escola. No primeiro dia de aulas, a minha preocupação era ver se o livro português que tinham recomendado para esse ano tinha peças de teatro, porque sabia que depois íamos teatralizá-las na sala. Portanto, sempre à espera da tua oportunidade. Depois era brincar, eu fazia teatros, reunia os grupos de amigos ali da zona, da Buraca, e organizávamos peças de teatro e apresentávamos no pátio do Jardim ao lado. Eu fazia concurso de patinagem artística. Que eu, com uma sem patins. Sem patins, era tudo. Sem patins, sem música, que eram nós agarrados. Porque também não tínhamos muita alternativa. Sim, havia tardes inteiras de sábado a ver patinagem artística. E lembro que depois da televisão, as séries que me ficaram para sempre na memória, Os Pequenos Vagabundos, que não sei se te lembras. Claro, como não. Taran, e depois e depois íamos todos para a rua, quando eu depois já saber andar de bicicleta, íamos todos armados em pequenos vagabundos a viver as aventuras. Grandes aventuras. Olha, e outra coisa que se calhar distingue a nossa geração das gerações posteriores, ou pelo menos destas atualmente, que têm são tão inundadas de tantas coisas. Tu lembras-te de anúncios? Candeeiros bem bonitos, modernos e originais, lá na Rua da Vitória, não se preocupe mais. Lembro tão bem. Não me lembro nada desse. Como é que eu não me lembro desse? Pois, e aquele de Colônia é o leite que você deve usar. Leite de Colônia para a beleza realçar. Eu se lembro. E lembras deste? Somos Brás e Brás, você conhece-nos, crescemos a pensar em si, mais espaço para você circular, escolher e comprar, você conhece-nos. E o Meari? Com capota, sem capota. Ele é Jeep, é caminhão. Meari! Citroën, da boleia, alegria, com mais imaginação. Lembro. Meari!
Bem, não sei se as pessoas estavam à espera agora de nos pormos neste caminho, mas isto é a nossa infância, É a não nossa é? infância, É a nossa infância, e que ficaram marcou muito, muito, muito. A mim marcou-me imenso, porque tudo que tivesse a ver com espetáculos, eu chegava a organizar, a juntar as minhas amigas todas da escola e organizar concursos de misses, porque eu ficava fascinado. Era misses, era Festival da Canção, tudo o que tivesse a ver com o espetáculo. E hoje ainda segues os festivais e a Eurovisão? Claro que sim, eu continuo igual, continuo a viver como se fosse ainda embevecido por esse espetáculo, e fico sempre muito entusiasmado. Eu parava, então eu lembro-me, quando apareceram as Doce, tu não imaginas, eu tinha posto... Então não imagina, eu estava lá. Não, mas não imaginas o E que... as letras, e Tu não imaginas eu o tinha que... cadernos com letras dos festivais, e tinha também dos festivais da Eurovisão, que eu não sabia, escrevíamos conforme ouvíamos. Então vou-te dizer uma coisa, muito engraçado, que é assim, naquela altura não havia as bancas que vendem as revistas cor-de-rosa como há agora, não é? Tínhamos uma papelaria, que é a Dona Catarina, mas que não tinha... E então, eu sou do tempo ainda que o jornaleiro, se é que se ia entregar a revista... TV Semana, uma coisa assim, aos domingos. E então, quando aconteciam os festivais da canção, eu ficava à espera desse dia, porque nessa revista vinham as letras das canções do festival. E então, Isso era um momento aguardadíssimo, para poderes então fazer a performance em todo o seu esplendor. Claro, com a minha irmã, brincar aos festivais da canção. E então, nessa altura, quando as Doce entraram no meu sangue, que eu vivia fascinado, porque era a coreografia, era a imagem, era tudo aquilo, era tudo espetáculo, era uma mise en ensemble extraordinária, e então eu, quando sabia que elas iam participar no Festival da Canção, começava a absorver tudo, e o que é que elas iam cantar, e a letra, o que é que irá ser? Bem, era uma coisa. E então depois minava todos os meus amigos, ia para casa das minhas tias, como é que as Doces virão? E como é que não sei o quê? E então... Tanto que os nossos natais em família era tudo... Eu, junto com os meus primos, preparávamos um espetáculo que eu começava aí 3 meses antes a preparar para apresentar à família toda. E era maravilhoso. Ainda mantens amigos dessa altura? Eu mantenho. E agora com as redes sociais, no fundo, foi uma forma também de nos reencontrarmos ao fim destes anos todos. E quando vejo alguém que faz parte, ou que fez parte da minha adolescência, faço sempre questão de: olá, lembras-te de mim? Claro que se lembram. Dizem eles. Nunca ninguém te disse mudaste muito, João? Não eras nada assim? Não, nunca ninguém me disse. Nunca ninguém me disse, nem eu tenho a percepção de que eu mudei muito. Aliás, mudei porque a idade traz-nos um peso diferente, traz-nos uma outra percepção das coisas, mas em termos daquilo que eu sou, eu acho que não mudei muito. Eu acho que continuo a sonhar da mesma forma e continuo a ver as coisas da mesma maneira, obviamente de uma forma mais madura. Tu começaste a pisar palcos muito, muito cedo, com 9 anos. Mas o teu primeiro trabalho em que ganhaste dinheiro, não foi nada relacionado com teatro? Não foi, embora eu fazia parte do grupo de teatro do meu irmão, mas comecei a trabalhar porque eu venho de uma família modesta e, portanto, tinha que ajudar os meus pais, e depois, como eu tinha o grupo de teatro... E entregavas o dinheiro que ganhavas? Todo aos meus pais, sim. E eles davam-te algum de volta? Davam, pelo menos para comprar o passe. Chegava meses, isso quando eu comecei logo no Teatro Aberto, quando eu depois abandonei a minha profissão, primeiro trabalhei num café, onde a minha mãe também depois foi cozinheira, mini galerias ali em Alfragide, e eu fui sem perceber nada, fiquei à frente de um café. Ainda me lembro que um dia alguém me pediu um garoto e eu servi-lhe um copo com leite e a senhora: é um garoto? E eu disse: o que é um garoto? Eu não sei. Portanto, e esse foi o meu primeiro emprego. E depois passei para uma fábrica que tinha lá a pé, perto do café, onde fui aprender o ofício de litografia. E fui para uma área que me fascinou, porque qual era o grosso trabalho daquela empresa? Era fazer as capas dos discos. Eu trabalhei na empresa que fez a capa do disco do Michael Jackson, Thriller, que foi na altura... Portanto, estavas ali numa zona privilegiada de informação que os teus amigos não tinham. Sim, não tinham. E, portanto, a par disto tudo, enquanto trabalhei no café, enquanto trabalhei nessa impressora, nessa empresa, continuei a desenvolver os meus sonhos de teatro. Era no grupo de teatro do meu irmão, depois entrei no grupo de escuteiros da Buraca, que foi criado pelos meus tios e que depois eu também passei a ser um dos fundadores. Criei também uma secção de teatro e lá fomos nós fazer as nossas coisas. Tu lembras da primeira vez que entraste mesmo num palco com o público à tua frente, tirando as brincadeiras que já referiste?
o grupo de teatro onde que o meu irmão fez parte durante muito tempo, já era já um grupo com uma perspectiva muito profissional da abordagem ao teatro, embora fosse de teatro de amadores, mas acabámos por fazer grandes textos, grandes autores portugueses, já tinha uma dimensão diferente do que era fazer teatro nos escuteiros ou num pátio da escola. E isso, a mim, trouxe-me aquela responsabilidade de estamos agora aqui num palco. Estavas nervoso? Estava sempre nervoso. Ainda hoje fico nervoso. Ainda hoje? Fico sempre nervoso. Sempre nervoso. Mas nervoso com o quê? Tens receio de esquecer do texto também, és um rei do improviso, portanto, não sei se isso te atrapalharia muito, mas o que é que te causa essa ansiedade, essa pequena ansiedade antes de qualquer coisa que vai começar? A parte do texto ainda é o mais simples. As pessoas, quando me abordam na rua, quando vêm ter comigo, aquilo de que mais falam é como é que vocês conseguem decorar aquilo tudo? E decorar é o mais simples de tudo isto. O que me põe nervoso é a forma como as pessoas nos vão receber. Então, quando estamos a trabalhar num registro de comédia, se não os ouvirmos rir, está tudo Tu sentes o público? Sinto muito o público. Aliás, eu procuro, e não sei porquê, mas o meu percurso começa profissional quando eu com textos meus, participei isto é só para fazer aqui um parênteses, quando eu concorri um concurso que apareceu no jornal, na altura o 7, lembras-te do 7? Claro, jornal de espetáculos e cultura. Que saía à quarta-feira, e a quarta-feira para mim eram os dias mágicos, e então respondi a esse anúncio à procura de novos talentos, e concorri com textos meus de café-concerto, ganhei, fui à final, e depois foi daí que depois tudo isto. E quando eu começo a fazer espetáculos de café-concerto, ainda mantendo a minha profissão, o espetáculo de café-concerto é num bar, portanto é tudo muito no meio do público. E não sei se foi por aí, eu protejo muito junto ao público. Eu sinto muito escudado quando estou junto do público. Portanto, eu sinto o público e procuro o público. Eu fiz sempre muitas coisas em que o público é quase uma personagem daquele espetáculo, porque eu preciso dele para depois dar continuidade. Eu gosto de improvisar, mas eu tenho que ter sempre uma base. Não consigo, quer dizer, se calhar consigo, mas não gosto muito de ir sem ter estrutura, sem ter um alicerce. E a partir daí, tendo a coisa bem estudada, porque eu estudo as coisas, gosto de ir bem preparado, a partir daí posso voar, e o público aqui é um elemento fundamental. Quando estou neste registro de comédia, ou como fiz nos monólogos da vacina, ou agora no Feliz Aniversário, quando o público pode interagir e pode quebrar a chamada quarta parede, eu gosto. E depois foste para os grandes palcos do Dona Maria. Sim, do Teatro Aberto. Do Teatro Aberto, do Teatro Experimental de Cascais, que te premiou. É verdade. Não estava nada à espera, mas me lisonjeou muito, porque de facto foi este o meu grande conservatório inicial, porque de repente, quando tudo isto muda e quando eu tenho a oportunidade de ir fazer agora é casting que se diz, uma audição ao Teatro Nacional para fazer parte da equipa de figuração, eu quando entrei naquele palco e vejo, eu sou Dona Eunice Munhoz, Rogério Paulo, Rui de Carvalho, António... Foi uma peça que esteve esgotadíssima durante coragem, imenso tempo, eu sim. fui ver também, e tu estavas por lá. Estava por lá, e de repente foi como se nunca tivesse pisado um palco, porque os nervos... Aquela coisa da insegurança, de não estar à altura do facto das pessoas confiarem em mim, me darem uma oportunidade, e de eu não estar à altura. Isso é uma coisa que até hoje me assombra. Assombra no bom sentido, que é quando confiam no teu trabalho, quando dão oportunidades e tu desiludes as pessoas. A desilusão. Mas agora estás a falar disso, desculpa interromper-te. Não interrompe. Lembrei-me da primeira vez que te vi. A primeira vez que eu tive consciência de que tu existias em palco foi no Teatro Aberto. Eu já não me lembro qual era a peça. Era uma peça musical e lembro-me que o Fernando Luís era um mafioso. Sim. O que era isso? Já não me lembro. O Happy End do Bertolt Brecht. Então foi isso. Foi. E achei olha que rapaz, que bem que ele está. Mas já tinha feito coisas... Cantávamos, dançavas, cantavas, e eu adorei o espetáculo. Era muito giro. E já não me lembrava. Foi agora estavas a falar do palco e da entrada, e lembrei-me disso. Pois, porque o Teatro Aberto depois acabou aquela coprodução do novo grupo com o Teatro Nacional, a Bem Coragem, e depois eu voltei, continuei sempre na minha empresa lá, a trabalhar, de offset, no ofício, não sei o quê, trabalhei lá. De repente eles no Teatro Aberto precisaram de uma pessoa e chamaram-me lá, fiz eu uma audição, e aí chegou a altura de ter que optar, porque aquilo era trabalho a tempo inteiro. E os teus pais, nessa altura, acharam, vai filho, se é aquilo que tu queres?
já nessa altura, há muitos anos, já se falava desta crise do teatro e do futuro, que futuro aqui está. E eu, obviamente, falei com eles e disse, se é isso que tu queres. Mas o teu pai era músico também, ou seja, havia ele compreendia, se calhar, embora tu digas que a tua mãe era mais, digo eu, mais na primeira fila dos teus sim. daquilo que tu fazias, ela estava mais na primeira fila. Sim, meu pai era mais recatado, era mais discreto. Meus pais conheceram-se na Capricho de Beja, a minha mãe fazia teatro, meu pai estudou música, meu pai ainda chegou a cantar no coro da Gulbenkian, mas o meu pai tinha um feitio muito, muito especial e ele teve hipótese de ser alguém, porque ele cantava muito bem, aliás, todos os irmãos dele, meus tios. Ele teve a oportunidade de entrar para a emissora nacional, para o Rádio Clube naquela altura, mas ele começou a ver aqueles jogos de bastidores e ele era daquela pessoa que não engolia qualquer sapo. E as coisas ou eram como deve ser, retas e transparentes, ou então joguinhos. E ele depois não quis seguir e seguiu o seu ofício marceneiro. Mas pronto, o meu pai ficava sempre muito mais... Aliás, o meu pai nunca me dava uma opinião, o meu pai dizia sempre através da minha mãe. Lá está, outras gerações, não é? Olha, e os teus pais já cá não estão? Sim. Primeiro o teu pai, depois a tua mãe. Se tu pudesses voltar atrás, o que é que mudarias na relação com eles? Se é que mudarias alguma coisa? Mudaria, porque eu faço parte de uma geração em que os filhos e os pais não olhavam nos olhos e eu amo-te, aliás, essa palavra era uma palavra que só na tradução dos filmes é que nós víamos. Claro. Isso não se dizia. Aliás, o amo-te entra por causa das telenovelas brasileiras. Meu amor, eu te amo. Te amo, que não é amo-te, é ti. Eu te amo. E, portanto, nunca houve com o meu pai aquela conversa de pai para filho, agora és adolescente e a vida é isto, nada. Aliás, eu lembro-me, meu pai depois começou a trabalhar por conta própria e era eu às vezes, eu contra a vontade minha, era eu quem ia ajudar a montar e a carregar os móveis nos clientes que o meu pai tinha. Mas tens algum jeito para trabalhar madeira ou não aprendeste nada com o teu pai? Eu só ajudava a carregar nem móveis. pregar um preguinho? Não, pregar um preguinho sou capaz de... Pronto, ok. Não consegues construir uma estantezinha, nada? Não, consigo, tá claro, consigo. Mas eu... Então era dias a ajudar o meu pai, pronto, ele não tinha ninguém que eu ajudasse lá e acredita que nós íamos na viagem e era um silêncio. Era um silêncio, não... E nunca me tratou mal. Era foi um sempre silêncio... E tu não te atrevias a cantar sequer? Não, isso sim. Pronto. Silêncio de conversa. Não, sim, porque não havia, era aquela inibição de pai com filho. Portanto, hoje, se calhar, aproveitaria para dizer outras coisas, para dizer o quão orgulhoso estou deles, o que eles foram pessoas extraordinárias, que hoje entendo os sacrifícios pelo que eles passaram para criar 3 filhos. E o que é que tu achas, qual foi a maior herança dos teus pais? Eu acho que foi exato. É muito difícil falar de nós próprios, ou falar de nós, falarmos de nós próprios sobre aquilo que nós somos. Eu acho que quando as pessoas me dizem que eu sou boa pessoa, eu remeto sempre para aquilo que os meus pais, para a educação que os meus pais me deram. Eu sou do tempo em que para me levantar da mesa para ir brincar para a rua tinha que pedir autorização. Pai, posso-me levantar? Pai, posso ir para a rua? E podias sempre? E podia sempre. Quando não podia, pronto, ficava de castigo. Mas eu nunca fui uma pessoa... Eu sempre fui muito... Até se calhar certinho demais, percebes? Eu saía da escola... E a primeira coisa que eu fazia era primeiro fazer os trabalhos da escola, depois é que vinham as brincadeiras. Eu sempre fui muito certinho, os horários e o respeito pelas pessoas. E isso significa que não gostas de contrariar nem de desapontar, é isso? É, não gosto de contrariar nem de desapontar. E hoje, quando eu faço poucas vezes, mas quando faço assim uma retrospectiva da minha vida, acho que se eu, em alguns momentos, tivesse dito mais vezes a palavra não, se calhar as pessoas tinham respeitado de outra maneira. Mas, ao mesmo tempo, se calhar não era eu. Não é? Porque quando nós não impomos conscientemente um limite a uma barreira e estamos à vontade, as pessoas não compreendem às vezes que o à vontade às vezes não é
como costumamos dizer na gira, à vontadinha, não é? À vontadinha. Para voltar um bocadinho atrás à questão da tua experiência nos palcos do teatro, tu tiveste um problema de dicção que tiveste de corrigir. Porque foi uma coisa que nunca me foi Então dito. passou do quê para quê? Podemos ouvir-te para perceber o que é que era e o que é que passou a ser? Não consegues reproduzir? Não, o que eu sei é que durante os teatros na escola, teatro no grupo de teatro amadores, no café-concerto, e quando chego ao teatro aberto é que me começam a dizer, porque é muito mais as pessoas que estão de fora vêem-nos melhor do que nós próprios, que eu era um bocadinho belfo, os Fs, percebes? E eu fiquei tão complexado com isso, porque aquilo começou e de repente, mas é porquê? Se calhar porque eu canto muito música em português brasileiro, do Brasil, será que é isso? Oi, você que está aí, se calhar, mas não era, e então isso começou-me a complexar um bocadinho e até ter medo de falar em público. E como é que isso foi ultrapassado? Não sei, foi... Houve alguém que te disse, olha, vem cá que eu trato dessa questão. Ou ajude-te a tratar disso. Eu fiquei no Teatro Aberto e depois fiz parte do elenco de uma peça do Chekhov, O Jardim das Cerejas, que tinha um elenco maravilhoso. Elenco do qual fazia parte uma senhora chamada Carmen de Lourdes. E um dia estávamos a ensaiar, e até nem estávamos a ensaiar no palco, estávamos a ensaiar numa sala da Carris, onde o Teatro Aberto tinha alugado, uma coisa assim, e eu por acaso cheguei antes. Acontece muitas vezes eu chegar antes da hora marcada, e estava a Dona Carmen de Lourdes, que de uma humildade e quase a pedir-me desculpa, trazia-me escrito no papel uns exercícios para a minha dicção, que era para fazer com o lápis e fazer se a Cecília soubesse, para ir treinando, e aquilo... E a partir daí fui começando, procurei uma professora de voz, de dicção, a Maria Rosário Coelho, de quem tenho muitas saudades. Comecei a trabalhar nesse sentido, porque aquilo de facto começou-me a perturbar, porque afinal andei cá há tantos anos e afinal tenho aqui um handicap que se calhar não posso continuar. E fui trabalhando e depois, pronto, quando passas para ser... Quando o trabalho é exposto e as pessoas começam a conhecer, como aconteceu a partir do momento que fiz a Grande Noite, isso acaba por ser uma característica própria, mas ainda tenho muito essa ideia dos esses. Para ti, qual é o trabalho que marcou uma viragem no teu percurso? Foi inicialmente esse café-concerto, que eu fiz depois porque preparei um espetáculo com textos meus com duas amigas que são atrizes, Paula Cruz e Teresa Corte Real. Começámos a fazer o espetáculo e aquilo acabou por ser ali um boom dentro do circuito primeiro do teatro. Ficávamos num bar, não sei se conheces, que era o Pintado Fresco, ali nas Janelas Verdes, e de repente aquilo ganha ali uma dimensão. Na altura estava o Filipe Laféria com o espetáculo Passa para mim no Rossio, e de repente todos os sábados, que eram os dias que fazíamos, todos os sábados tínhamos o elenco todo do Teatro Nacional a ver o espetáculo 2 e 3 vezes. De repente é tão falado, começou a ser convidado para um bar, e de repente todos os dias tinha um espetáculo num bar diferente. E é quando o Filipe Laféria, que se preparava para reabrir ou recuperar o Teatro Politeama para o teatro, porque na altura era cinema, e ia fazer a Grande Noite, que alguém lhe falou de mim, e ele foi lá ver com toda a equipa, com o Fernando Dávila, o nosso realizador, a Teresa Guilherme, que ia ser a produtora do programa, e foram-me ver e tudo mudou. E tiveste também, ao longo da tua longa carreira, períodos sem trabalho? Não tive muitos, não tive muitos. Tive sempre... Nem tiveste essa ansiedade de agora acabou este projeto, para onde é que eu vou a seguir? Não, porque eu estive sempre, por exemplo, a nível de teatro, estive sempre inserido no contexto da companhia. Embora não tivesse um contrato escrito, tinha sempre estive no Teatro Aberto 4 anos e depois saí... fui para o Teatro Experimental de Cascais também para um período, só que depois saí, fui fazer uma coisa que me marcou imenso, uma comédia com a Manuel Maria e o Armando Cortês, com a promessa de que voltaria ao Teatro Experimental de Cascais. Aquilo tinha sido mais ou menos cedido. Entretanto veio o Filipe Laféria e as coisas...
Nós, bem, temos estado aqui a falar contigo como se tu fosse apenas ator. Faz de conta que nunca fizeste televisão, nem... Na altura... Já falaste da Grande Noite, mas quer dizer, a conversa já vai longa e ainda só falámos dos palcos do teatro e dos palcos com o público, que é essencial para ti. Tu não dispensas, mesmo quando estás atolhado noutros projetos, tu precisas de ter o contacto direto com as pessoas. Preciso, e a partir do momento, nós já somos de uma geração em que começámos a fazer programas com público presente, não é? Com público presente, porque na altura, com os nossos colegas mais antigos, não era assim, faziam as peças, faziam as coisas sem público e imaginavam que reação é que ia ter o público. E nesse sentido, esta linguagem da televisão aproxima-se um bocadinho do teatro, mas não é a mesma coisa. Depois, a Grande Noite era um espetáculo de teatro, mas que era feito para a televisão. E, entretanto, antes da Grande Noite, tinha feito pequenas participações em séries de ficção, a Ricardina e Marta, a Relíquia, enfim. E depois chegou o Big Show Sick. Pronto. E isso foi... E tu sentes, já tiveste a oportunidade de falar disso, sentes-te que foste até alvo de algum preconceito que ainda sentes hoje por causa do Big Show Sick, por causa de ser uma coisa tão diferente, tão popular, tão Não sinto até, senti bastante, e na altura, de facto, o programa, tecnicamente, a nível de linguagem, em termos de estética, veio aqui romper com muitos estereótipos, com muitas barreiras, e de facto aquilo divertia-me imenso, e eu fiz aquilo de uma forma quase ingênua, porque eu não tinha experiência de televisão, tinha feito a Grande Noite num contexto diferente, tinha apresentado na TVI um programa de apanhados que era eu a falar para a câmara, não tinha nada a ver, e de repente vejo-me ali metido numa arena cheia de gente aos gritos, sem preparação, e aquilo foi como saiu. Aquele programa que nasce muito de uma forma teatral, porque eu aparecia sempre de uma forma... todas as semanas era diferente. Sempre caracterizado e mascarado de várias coisas, e portanto aquilo era no fundo um prolongamento do caminho que eu tinha feito até ali de teatro, e percebi logo que aquilo era tipo, não era popular, era popularucho para muita gente, e senti logo ali aquela coisa de não quererem participar, de acharem que era lixo. Ou de acharem que tu não eras capaz de fazer outras coisas senão só aquele tipo de coisa? Isso aconteceu durante muito tempo. Quer dizer, eu na altura nem sequer tinha pensar que queria fazer outra coisa na televisão. Aquilo foi um desafio que o Idilberto me fez e para o qual eu achei que seria uma coisa ótima e divertida, sem pensar nas consequências do que é que aquilo iria trazer em termos de continuidade do meu percurso. Sei que depois, e fizemos o Big Show na altura em que os programas paravam no verão e depois vinham novas temporadas, o Big Show nunca parou. Depois é que começa a perceber que há ali um certo complexo, mesmo a nível de teatro, a nível de cinema, jamais convidariam uma pessoa que está a fazer um programa daqueles para este tipo de programas. Aliás, eu lembro que na altura estava a fazer uma comédia no Teatro Vilaré com o Diogo Infante, a Cristina Carvalhal, o Ricardo Carriço, e lembro-me de ler uma crítica da Maria João Rolo Duarte no set, que dizia, queria ver esta peça com o Diogo isto marcou-me também muito, com o Diogo e com o Ricardo Carriço. Mas depois vi no cartaz que estava aquele rapaz do Big Show Sick, que não me apeteceu ir ver. Mas fui. E de repente vejo um João Baião que não tem nada a ver com aquela pessoa que está ali. E isso é o melhor prémio que me podiam ter dado relativamente ao meu trabalho. Isso é que me satisfaz, a diversidade. Somos de uma geração que assistiu e participou no nascimento da televisão privada. Claro. E somos também de uma geração que cresceu na democracia. O que é que isso te diz? Isso para ti teve algum significado, alguma importância? Achas que te moldou de alguma forma? Eu tinha muito pouca consciência do que era não viver em democracia. Eu lembro-me que quando veio o 25 de Abril de 74, que a imagem que eu tenho é que não houve aulas nesse dia, viemos para casa e fiquei muito triste porque a professora disse que iam tirar as molduras com o quadro de Marcelo Caetano ou Américo Tomás, eu já não sei quem é que estava lá acho que era o Marcelo Devia Caetano. ser o Marcelo e o Américo Tomás.
agora vão tirar, que pena, e que depois mandaram-nos para casa, e sem perceber o que era, que eu tinha pai 10 anos, sem perceber o que, e de ir para casa, cheguei a casa e o meu irmão estava numa excitação, claro, uma excitação incrível, os meus pais também, e eu fui para a janela para ver, para passar os Chaimites, porque era aquilo que eu queria. Para mim aquilo era uma festa. Na altura se tinha lá noção de... Mas os Chaimites não passaram à tua porta? Não passaram, porque eu vivia... janela? Não, porque eu vivia na Buraca e tudo aconteceu, como tu sabes, no Largo do Carmo, em Lisboa, e portanto sei que o meu irmão foi para lá, mas eu nem sei o que foi viver naquela altura. Tinhas expectativas de viver hoje o mundo como estamos a viver? Não, nunca pensei. Nunca pensei. Quando chegam os telemóveis, e eu também sempre vivi muito fascinado com a tecnologia, e vi uma primeira vez uma pessoa na rua com um tijolo na mão e ia falar ao telefone sem fios, aquilo para mim, ai meu Deus, maravilha. E portanto nunca eu hoje, quando olho, e quem pensa, hoje tenho 61 anos, e na altura quando tinha 15, 20, e que víamos todos o espaço de 1999, achávamos que quando chegar a 1999 as pessoas são assim, temos naves espaciais. E vivem no espaço. E vivem no espaço, e eu vou estar já velhinho, sem forças para andar, porque o próprio ser humano mudou. Hoje em dia os nossos 60 anos não são os mesmos de 60 anos de quando nós tínhamos 10 anos, não é? E portanto eu nunca fui muito de fazer futurologia ou de pensar como é que eu hei de ser, como é que vai ser daqui a um tempo. Lembro-me que, e eu depois fiz muito, dentro daquele espetáculo que fiz com o meu irmão, fizemos muito textos, por exemplo, de Soeiro Pereira Gomes, e fizemos um espetáculo que se chamava A Resistência, que falava muito do fascismo, do antifascismo, e aí eu percebi o que foi viver naquela época. E quando ouvimos hoje alguns colegas com mais experiência que nos dizem o que era aqueles ensaios gerais, com a censura, que não podiam dizer isto, que não podiam dizer aquilo, aí é que só mais tarde é que eu tenho a percepção do que é a Guerra do Ultramar. Porque para mim era ver na televisão os soldados a dizer quero desejar um próspero ano novo para mim e para toda a família, eu não tinha não fazia parte, não refletíamos sobre isso com a idade que tínhamos, sobretudo. Ainda fazia a mínima ideia que eles andavam ali a sofrer imenso. E achas que a democracia e a liberdade têm sido bem tratadas? Não. Acho que a liberdade é bom, mas depois as pessoas confundem muito, e agora com as redes sociais isso ainda se tornou, tornou uma dimensão maior, que é: a liberdade não serve para tudo. A liberdade não pode ultrapassar o respeito que temos de ter pelos outros, a tolerância que temos de ter pelos outros. Não é esta coisa de dizer, eu para mim sou pão, queijo, tudo o que tenho a dizer digo. Não é bem assim. Nós temos que ter compaixão com as outras pessoas, temos que ser educados, temos que saber viver em sociedade, não é? Óbvio que agora temos as nossas ideias e é bom partilhá-las, é bom que tenhamos todos opiniões diferentes, mas temos que respeitar a outra. E às vezes a liberdade acaba por se transformar um bocadinho em libertinagem, que não é a mesma coisa, não é? E tu conheces muito bem a vida de muitos portugueses, não só com os programas que fazes, porque há histórias terríveis que têm lugar nas manhãs, histórias de pessoas que não tiveram o percurso feliz que todos nós ambicionamos e que vivem grandes dificuldades ou que passaram por coisas terríveis, e conheces também muito bem outras pessoas por causa destas turnês que tu fazes, que corres o país de norte a sul. Esse país que tu conheces bem é um país que está presente nas preocupações dos decisores do país, ou não? Não, olha, eu há pouco tempo, fui apresentar a festa de Carnaval, portanto não foi há pouco tempo, e de repente, numa localidade, numa zona, não quero falar em zonas, mas de repente alguém te diz que o nosso posto médico mais perto são 50 km. E tu, de repente, tens uma realidade completamente diferente do que é viveres no centro de Lisboa, ou no Porto, ou nas grandes cidades, porque, de repente, o nosso país é lindo, de facto. E tu olhas, às vezes é muito maltratado, não é cuidado. As coisas estão podres, as pessoas não têm
as condições, nós os portugueses somos muito hospitaleiros e somos simpáticos, mas depois as pessoas, é à conta de muita paixão que as pessoas às vezes conseguem coisas e de muita determinação, porque às vezes coisas mais básicas, elementares para a vida, as pessoas não têm acesso. E nós só nos lembramos, só convivemos com esta realidade dos centros comerciais, das autoestradas, mas o país é muito mais do que isso, não é? E é um país esquecido, no teu entender? Algumas zonas é. Obviamente que está muito melhor, mas é um país às vezes mal cuidado. As pessoas que nos governam e que nos dirigem, às vezes são pessoas que não estão preparadas para criar uma estrutura e para fortalecê-la e para proporcionar às pessoas qualidade de vida. E são pessoas que precisavam de ouvir as pessoas que tu ouves nos programas e de ver as pessoas que tu encontras nas turnês? Achas que precisavam de um banho maior de realidade para tomar as decisões? Mas as pessoas sabem. Eu também entendo que o nosso... Achas que saber é a mesma coisa que contactar? Não é a mesma coisa. E o contacto, como nós todos sabemos, só acontece quando há eleições. Aí há contacto. Mas eu também entendo que, às vezes, qualquer pessoa... Por exemplo, tu entras hoje para o município como Presidente da Câmara, para 4 anos. É muito difícil mudar qualquer coisa em 4 anos, porque o peso da burocracia é tão grande, que tu, para mudar qualquer coisa, precisas de 2 anos. E depois porque há uma inércia muito grande nestas coisas. E depois os outros 2 anos são a preparar a próxima, e depois, próxima eleição. E depois vem o próximo, que poderá, não sei tu, vem o próximo que quer mostrar trabalho diferente, então não se trabalha em conjunto, as pessoas não têm ligação, as pessoas fazem tudo. Então com as redes sociais as pessoas fazem tudo para mostrar, é tudo panfletário, mas coisas com alicerces não têm estrutura, não criam um projeto, percebes? E tu vês, passas por muitas localidades do nosso país e é casa acima, casa abaixo, não há uma homogeneidade. Não há. Ou seja, parece que ninguém pensou naquilo, assim. Nasceu assim, depois estão ali, e depois as coisas, depois só se preocupam das coisas quando há fogos, temos que limpar os terrenos, ou quando há chuvas, temos que limpar as valas, e não há um pensamento sobre o que é, e este é um país pequenino, não deveria ser difícil de gerir e de governar. E de facto tenho contactado na primeira pessoa com realidades muito difíceis de muitas famílias, de muitas pessoas que me pedem ajuda e que me deixam um grande sufoco, porque eu não consigo ajudar. Não consigo ajudar toda a gente. Mas aquilo que me deixa mais, para já, aquilo que me deixa mais sensível agora vou dizer outra palavra que não sei se me vai sair bem, que é a vulnerabilidade, por acaso não me correu mal, a vulnerabilidade das pessoas mais velhas e que são completamente postas de lado, embora sim reconheça que há cada vez mais instituições a pensar nelas, a acarinhá-las e a dar-lhes uma nova motivação para lhes mostrar que eles não chegaram ao fim da vida e que há muita coisa para fazer. Mas de facto, se olharmos bem, há pessoas que... Estamos a falar aqui de Lisboa, mas há pessoas fora daqui que estão completamente sozinhas, para as quais a televisão é a única companhia, e que nem sequer têm a companhia de um familiar e que vivem completamente sozinhas. E algumas com muitas carências. Tu tens receio dessa fase da vida? Tenho muito receio. E agora, ultimamente, penso muito nesta coisa de desaparecer, de não ver mais as pessoas, de morrer, de desaparecer. Eu, por mim, ficava por aqui, aos 61 anos, não paravas nunca. No estado em que eu estou, e ficava sempre assim, pronto. Não envelhecia, não, ficava sempre assim, a vida toda. Tu achas que tens recebido mais ou tens contribuído mais? Eu sinto que tenho recebido sempre muito mais, porque as pessoas desde que o meu trabalho começou a ficar mais exposto, as pessoas sempre me receberam como se eu fosse da família. É uma coisa que eu não sei explicar porquê, mas é uma coisa tão orgânica, tão sincera, que eu sinto que as pessoas olham para mim com carinho e recebem-me e falam para mim com carinho, como se eu fosse um elemento da família. E isso para mim é que... Mas tu não sentes que fazes por isso?
Não consegues perceber em ti o que é que leva as pessoas a darem-te esse retorno? Eu não posso ter aqui falsa modéstia e dizer que tenho contribuído para isso, claro, porque isto foi o caminho que eu sempre quis e que aconteceu um bocadinho sem estar à espera esta dimensão toda, mas a verdade é que eu entrego-me e gosto das pessoas e tento ser o mais normal possível, o mais simples possível dentro do meu percurso, ser lá fora ou cá dentro. Eu tento ser o mais autêntico possível. E isso, se é isso que as pessoas recebem, e se foi isso com que as pessoas viram em mim, que alimentou no fundo aqui alguma empatia, claro que tem a ver comigo, mas quantas pessoas também não se entregam de corpo e alma àquilo que fazem e se calhar não têm a mesma recepção. Para terminarmos, com muita pena minha, eu também estou a adorar. Para terminarmos, já que vivemos tempos com tantos desafios, queria pedir-te pelo menos uma razão para podermos ser otimistas. Pode ser no país ou fora dele. Obviamente temos que ser sempre otimistas e acreditar que as coisas têm que correr bem, senão então vivemos numa depressão pegada, constante. não é? Constante. Quer dizer, se pensarmos o que acontece lá fora, que não é que hoje em dia já não é lá fora, não é? Tudo tem a ver connosco. Estes conflitos, estas coisas que é uma coisa que era impensável, que já ninguém pensava. Tu não imaginavas que assistisses agora ao que está a acontecer. Sim, em pleno século XXI. Eu vivi muito a Guerra do Golfo, a Primeira Guerra do Golfo, apavorado num carro, porque eu gosto muito de conduzir e vinha do Teatro Experimental de Cascais e ficava à noite, depois do ensaio, a ouvir as notícias sobre a Guerra do Golfo. Portanto, íamos imagens, porque graças a Deus, graças a vocês, jornalistas, nós tínhamos acesso ao que se passava lá fora, mas nunca pensei que chegássemos ao século XXI e estar a ver imagens que parece que são do século passado. Portanto, acho que isto está a alastrar de uma forma preocupante, não é? Que no fundo é o que aconteceu sempre, as religiões, as opiniões, o poder. O poder, onde há dinheiro, onde há poder, onde há petróleo, tem sempre... E é uma coisa que não faz raccord, como a gente diz em televisão, é uma coisa que já não parece deste tempo. E isso aflige muito de que forma é que isso pode alastrar a todo o mundo. Então, e como é que fazemos para não nos deixarmos entrar nessa zona escura? Esta ideia que muita gente partilha, que acaba por dizer que eu já nem vejo notícias, eu já não quero ver para não me deprimir, também não é uma boa solução, não podemos ser avestruz. Agora temos é que acreditar que alguém com bom senso, alguém que ainda acredite que o ser humano tem aqui alguma salvação, possa pôr cobra a isto, porque é terrífico, é dramático ver um vizinho aqui ao lado, uma vida completamente destruída. Isto já para não falar daquela coisa que se fala muito e que é verdade, que é a destruição do planeta. Eu já tenho 60 anos, eu penso sempre, se calhar já não vai calhar a mim, mas tenho sobrinhos netos e não, para quê? Para que esta coisa não nos leva a nada? Vamos todos parar ao mesmo sítio, feitos em pó. Para que esta sede de poder, esta ganância, estes egos exaltados? E a guerra é uma coisa que me faz muita confusão. Obrigada, João. Obrigado, Conceição. Beijinho. Geração 60 é um podcast da SIC Notícias com sonoplastia de João Ribeiro e Salomé Rita, fotografia de Nuno Fox, vídeo de Ana Isabel Pinto, capa de Cláudia Ganhão, produção de Mariana Oca Ferreira, coordenação de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. Ouça nos sites da SIC Notícias e do Expresso ou na sua plataforma de podcasts preferida. Até para a semana. A KPMG também é Geração 60. Desde 1965 que a KPMG está em Portugal a fazer diferença no futuro, todos os dias. A KPMG é do tempo dos giradiscos, mas também do MP3. Acompanhou a geração que brincava ao peão e ao berlinde, mas também a que utiliza a inteligência artificial no seu dia-a-dia. Nos últimos 60 anos, a KPMG cresceu, adaptou-se e fez a diferença. Mais do que uma empresa com história,
é uma marca com um grande futuro pela frente, focada em inspirar o amanhã, pensando diferente hoje. Porque a KPMG sabe que fazer diferente faz a diferença para as suas pessoas e para toda a sociedade, em Portugal e no mundo, hoje e pelo menos nos próximos 60 anos.